nesta noite. Nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por estar aqui nesta noite, louvando e glorificando o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. O tema diz aqui, ó, olha para lá. Daniel capítulo 2, versículo 3, a parte A. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Para ler esse texto, estava só vindo 1 Crônicas, capítulo de número 3, versículo 14. Aleluia. Nós estaremos lendo apenas o versículo e dando seguimento aqui com o qual o Senhor tem para nós nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 14. Glória a Deus. Ouvemos os irmãos desfrutar na Bíblia. Quando os irmãos vão desfrutar na Bíblia, vem fazer alguns agradecimentos. Traga a saudação da minha esposa Adriana, a minha filha Natália de 23 anos, meu filho Gabriel de 20 anos, minha filha Caçula de 18 anos. Estão na cidade de Campinas intercedendo por mim, aleluia, neste lugar. Sabemos que o Senhor está fazendo coisas grandes nessa cidade e continuar fazendo para a glória do Senhor. Todos acharam? 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 14? Diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou essa casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Nós podemos sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O tema com o qual os irmãos, aleluia, escolheram um tema muito gostoso de pregar. Aleluia. O tema dessa noite, irmãos, nós vamos titular essa mensagem, tema essa mensagem, tempo de Deus ou tempo de Belial. Louvado seja o Senhor. Esse tema com o qual os irmãos escolheram, aleluia, é um tema muito escatológico, muito gostoso de pregar nele. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Eu quero falar aqui acerca da história de Daniel, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Podemos falar nessa noite, aleluia, que quando levaram esses jovens, esses 4 jovens, aleluia, cativos para a Babilônia, e coisas grandes aconteceram ali, louvado seja o Senhor. Mas nesta noite vamos ver menção desta palavra poderosa. Palavra esta aqui, aleluia, colocaram Deus no nosso coração. Nós pregamos esta mensagem uma vez só, louvado seja o Senhor. Nesta noite, nós vamos terminar em Apocalipse. Aleluia. Louva a Deus, primeiramente, por estar aqui nesta noite, pregando nesta igreja, com o pastor que nos antecedera, luta, sofrimento, dificuldade. Aleluia. Sabemos que muitas vezes, aleluia, o adversário se apresenta, mas eles têm dois motivos para apresentar. Primeiro, para cair, e para o segundo, para se envergonhar. Porque quem me chamou, não foi o homem, foi Deus. E quando ele chama, ele se responsabiliza por mim e por você. Aleluia. Viemos na cidade de São Gés com um compromisso, com um objetivo. Aleluia. Quando nós conhecemos o pastor Leonardo, Deus disse a ele: louvado seja o Senhor. É tão bom quando a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E quando você ouve a voz do Senhor, nós conseguimos fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Eu quero que vocês prestem atenção na mensagem. Pois no final nós vamos dar lugar para Deus estudar, vamos arrastar as cadeiras aqui, vamos glorificar o nome do Senhor. Mas primeiro você tem que ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor estimula quem você é o Espírito Santo a você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero ser muito cansativo, irmãos. Mensagem de 2 horas é uma mensagem muito cansativa. No bastão do Senhor, os irmãos estão de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor é bom, o diabo não presta. Né, pastor Leonardo? Eu sei disso, irmão, ele não vale nada. Por isso que estamos aqui nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Enquanto você vai prestando atenção na mensagem, você vai olhando ali no trabalho que esta igreja fez e está fazendo para a glória do Senhor. Nós temos aqui, amados irmãos, um texto sagrado muito importante para nossas vidas. A Bíblia vai dizendo, aleluia, que esta arca ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. Lá no 1 Samuel, nós observamos, capítulo 5, aleluia, que houve uma grande guerra contra, aleluia, o povo de Israel. E quando houve essa guerra, meus irmãos, a Bíblia vai dizendo que essa arca é tomada, aleluia, de Israel, e levada, aleluia, para o templo de Eclon, está como ele vai dizendo. E quando nós observamos, meus irmãos, aleluia, esse texto que nós lemos, ela vai dizendo o quanto importante, aleluia, você valorizar aquilo que você tem. Louvado seja o Senhor. E nós olhamos aqui, a arca simboliza a presença de Deus. E quando a arca é tomada, aleluia, de Israel, ela vai até a cidade de Edom. A Bíblia diz que é colocada sobre o templo de Edom. E a Bíblia diz, vai dizendo, aleluia, que quando leva até a casa de Edom, a Bíblia vai dizer que a primeira noite, no dia de amanhecer, aleluia,
Aleluia. A Bíblia vai dizendo aqui, amados irmãos, aleluia, que Dagom, aleluia, estava caído com o rosto prostrado em frente à arca do Senhor. E a Bíblia vai dizendo que no dia seguinte, aleluia, aleluia, é cortado teu pescoço, é cortado teus braços, e a arca, aleluia, diante da arca estava depositada, aleluia, Dagom, louvado do Senhor. Preste bem atenção nessa noite, irmãos. A medida que eu vou pregando, você vai entender o quanto você é importante, o que está dentro de você é importante para Deus, louvado seja o Senhor. E Ele está aqui nesta noite, podemos sentir a tua presença nesta noite, a tua presença real no nosso meio. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que esta arca, aleluia, ela é de tão importância, aleluia, é tão valiosa, glória ao Senhor, que lá no mundo não serve você. Presta atenção, por exemplo, você lá no mundo não serve, ninguém te quer lá fora, ninguém quer você lá fora, porque você está escravo a levar muitas pessoas, louvado seja o Senhor, porque dentro de você é o Espírito Santo do Senhor. Nós olhamos aqui nessa Sagrada Escritura, mas não, aleluia, que quando, aleluia, os chefes, eles fazem reunião, aleluia, eu não quero essa arca junto de mim, ela só traz prejuízo para mim, eu não quero, aleluia, essa arca junto a nós, louvado seja o Senhor. No versículo 5, 10 diz assim, que Deus então, aleluia, eles enviaram a arca para Ecrón, louvado seja o Senhor. Ecrón também não quis a arca. Aleluia, peguei essa arca, estou dando prejuízo lá. A Bíblia diz que Deus feriu todos os homens de hemorroida, louvado do Senhor, todos um grande prejuízo. Fizeram novamente reunião, leva essa arca daqui, nós não queremos essa arca, louvado seja o Senhor. Eu quero que você entenda, irmãos, que o mundo lá fora não é outro lugar. O teu lugar é aqui dentro, na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor, porque lá fora, aleluia, nós um grande estrago, aleluia, para o adversário, glória ao nome do Senhor. E quando nós olhamos, aleluia, esta palavra que nós lemos aqui, aleluia, eles transportaram a arca do Senhor, aleluia, porque esta arca tem um grande prejuízo, que a arca do Senhor representa a presença do Senhor. Você é uma arca do Senhor que representa a presença de Deus. Onde quer que você passa, você está representando a presença do Senhor. E quando você representa a presença do Senhor, você brilha. Quando traz o brilho, aleluia, você traz uma grande cegueira espiritual para o mundo aí fora. Então valoriza aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo. Aleluia. E como nós vemos aqui, nós adiantamos, aleluia. Aleluia, o livro de 2 Crônicas, ela vai dizendo, louvado seja o Senhor, que esta arca ela ficou há cerca de 20 anos na casa de Abinadab, louvado seja o Senhor. E quando a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia vai dizendo que Davi então ele sobe para buscar essa arca. E quando ele sobe para buscar essa arca, meus irmãos, nós observamos pela palavra do Senhor que houve um grande prejuízo. Usar então, a Bíblia diz que o cavalo, o boi, aleluia, ele manca, a arca vai cair, ele põe a mão, a Bíblia diz que ele penda, aleluia, é aberto no meio, que não o Senhor. Mas isso, irmão, tem um propósito do Senhor. Nada acontece na minha tua vida sem um propósito, vacilo do Senhor. Nós olhamos aqui, meus irmãos, que a arca, aleluia, ela caiu, a Bíblia diz. E quando a Bíblia vai dizendo que essa arca ficou ali, Davi então, houve uma grande preocupação. Como que eu levarei essa arca novamente? Aleluia. A Bíblia, irmão, vai dizendo para você entender o quanto é importante aquilo que tem dentro de você. Porque muitas vezes eu e você não valorizamos aquilo que está dentro de nós. Aleluia, nós somos ingratos, somos hipócritas. Tem gratidão de nós e não valorizamos aquilo que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Ou é o tempo de Deus, ou é o tempo de algo. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Davi entendeu aquele dia, aleluia, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Uma pergunta, louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizendo então que ele olha, irmãos, pelo caminho ao seu lado direito. A Bíblia vai dizendo que ali existia uma casinha pequena, vivia um casal, aleluia, juntamente com tua esposa, Obed-Edom, aleluia. E quando houve, aleluia, essa casinha, automaticamente, designado por Deus, Davi vai até a casa dele e diz, eu posso deixar essa arca na tua casa? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Outra pergunta. Eu posso deixar a arca na tua casa? Aleluia. Automaticamente, irmãos, se você olhar pela linhagem de Obed-Edom, é um povo que não tinha nada de compromisso com Deus, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Aleluia. Mas Deus queria operar um milagre na vida dele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz então que Davi chega na casa desse homem, pode deixar a arca aí? Automaticamente, irmão, nós observamos que houve reunião entre a sua esposa e ele, porque ele sabia, irmãos, que aquela arca, louvado do Senhor, ela tinha trazido muito prejuízo para os teus antepassados. Houve um grande
a Bíblia vai dizendo que colocaram na sala esta arca, irmãos. Colocaram a arca do Senhor na sala. Só que foi determinado um tempo, irmãos. É nesse tempo que eu quero pregar nessa noite. Aleluia. 3 meses. Aleluia. Nós observamos que Obed-Edom, aleluia, é um pobre, rejeitado do povo de Israel. Ele vivia às margens daquela vizinhança, longe até mesmo da cidade. Quem sabe a casinha de Itapera, quem sabe um lugar humilde, louvado do Senhor. E aqui vai dizendo que ele concordou, ali quando Davi trouxe a arca até a casa dele. Nós observamos, amados irmãos, que algo começou a fluir na vida deles. Nós observamos que quando o primeiro dia a arca colocou sobre a tua casa, sobre a tua sala, nós observamos que eles, aleluia, ficavam em volta daquela arca, se esqueciam do que estavam fazendo e reverenciavam aquela arca, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que quando você não valoriza, o povo de Israel não valoriza a presença de Deus, Deus pede uma fora que valoriza a presença dele. Aleluia. A Bíblia diz que por 20 anos na casa de Abinadab, pouca importância se daria para o ar que estava ali, mas alguém valorizou a oportunidade que teve, aí foi mudança de vida. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Quem sabe você está valorizando aquilo que Deus te deu. Quem sabe você está valorizando aquilo que Deus te entregar. Seja, aleluia, algo precioso da paz do Senhor. Você não tem valorizado. Louvado seja o Senhor. Quem sabe vai 10 anos, 15 anos, 20 anos que você está valorizando aquilo que Deus entregou para você fazer. Aleluia. Obed-Edom está aí guardando a sua oportunidade. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que o segundo dia ele começou a observar algo diferente daquela arca, algo que estava mexendo com o seu psicológico. Louvado seja o Senhor. Você imagina uma pessoa desempregada, aleluia, uma pessoa que a Bíblia diz que a terra dele não frutificava, a terra dele não produzia. Louvado seja o Senhor. E ele começou a observar aquela arca, aleluia. Porque quando a pessoa está desempregada, irmãos, aleluia, você olha para a mulher, olha para você, não tem aquele diálogo de felicidade. Você consegue observar no olho da esposa, aleluia, você começa, ela observa você da mesma maneira. O que nós vamos fazer? Mas ali começou a despertar, aleluia, algo de interessante, aleluia, na vida de Obed-Edom. Primeira coisa que Deus começou a instalar na vida de Obed-Edom era o seu lar. Começou a instalar que não tinha diálogo, não tinha comunicação, não tinha, aleluia, como resolver um problema, porque nunca se sentou para ouvir um diálogo. E Obed-Edom começou a observar, a esposa dele começou a olhar diferente para ele, e ele começou a olhar diferente para a esposa dele. Aí vice-versa, mas irmão. Então, a arca do Senhor faz isso, a presença de Deus faz isso na sua vida. Nós começamos a observar a sua esposa diferente, começamos a observar um marido diferente, começamos a observar as coisas ao redor diferente, porque a presença de Deus faz nos sentir algo diferente. É justamente, aleluia, esse algo diferente, aleluia, que nós vamos estar falando desta noite. Conseguimos mexer com o Obed-Edom. A presença de Deus, irmão, ela envolve muitas coisas. Aleluia. No segundo, terceiro dia, aleluia, nós observamos que Obed-Edom, ele começou a reverenciar, aleluia, essa arca de maneira poderosa, irmão. Aleluia, o tempo não vai nos permitir. É 2 horas de mensagem, falando que estava brincando, é 2 horas de mensagem. Aleluia, irmão, vamos resumir. O terceiro dia ele começa a reverenciar a presença do Senhor, a arca do Senhor. A Bíblia diz que ele vai para o campo, aleluia, e volta alegre. Aleluia, porque ele chega na casa dele com um sorriso no rosto da tua esposa. É diferente, irmãos, aleluia, que acontece nos dias atuais. Mesmo o marido sai para procurar um serviço, quem sabe ele chega até com notícia boa, a esposa já olha assim. Meu Deus. Mas ela foi diferente, irmão. A presença de Deus, ela muda as circunstâncias. A presença de Deus, ela faz com que nós conseguimos enxergar aquilo que nós não vemos pelos nossos olhos naturais. E o Obed-Edom está conseguindo observar isso, que ainda que não, como diz lá em Abacuque, que ainda que não floresça, ele estava conseguindo ver a grandeza de Deus na vida dele. Louvado seja o Senhor. Ele estava conseguindo valorizar, aleluia, aquilo que a Abinadab não conseguia valorizar, que era a presença de Deus. Aleluia. Eu vim para dizer, agora, irmãos, que passaram 10 dias, começou, aleluia, a mudar. Aleluia. Primeiramente, no psicológico dele, ele começou a ser uma melhor, pastor Leonardo. Aleluia. Ele viu que a presença de Deus começou a injetar no coração dele uma mudança do interior. Aquele homem ignorante, aquele homem que não falava, aquele homem que não tinha diálogo, ele começou a sentar com sua esposa e começou a conversar acerca, aleluia, daquilo que está acontecendo com ele. Louvado seja o Senhor. A presença de Deus faz isso, irmão, no meio do casal. A presença de Deus comunica, aleluia, com o outro a necessidade de sentar e se dialogar, aleluia,
Porque sem isso, irmão, nós não conseguimos chegar até o fim. A Bíblia diz em Amós, aleluia, poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Não tem como, irmãos. Meu Obed-Edom percebia isso. Ele conseguiu sentir isso na pele. E aleluia, passou 15 dias, aleluia. A mulher do Obed-Edom, aleluia, começou a estar tão alegre, irmãos, com a presença do Senhor. Ela começou a ser um lugar melhor para ele. Aleluia. Porque nós observamos Glórias que a Deus, aleluia. com o passar do tempo, com o casamento da pessoa, o homem não consegue observar a mulher direito, a mulher não consegue observar o homem direito, mas a presença de Deus muda as circunstâncias. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O velho não vinha do trabalho da roça, a comidinha já estava cheirando, louvado no Senhor, algo que não acontecia. Algo que não estava acontecendo na vida de Obed-Edom, pela vida que ele vivia, pela situação que ele estava vivendo, pelo momento difícil que ele estava passando. Deus interviu com a arca na presença dele e mudou a vida de Obed-Edom. Nós observamos que ele chega um dia de tarde, aleluia, até a tua casa e vê, aleluia, a mulher, aquele rosto lindo, maravilhoso, toda bonita, toda produzida. Aleluia, ele começa, o que é que foi, meu bem? Eu estou feliz hoje. Aleluia, porque está dentro de mim nascendo uma esperança que eu não tinha. Eu começo a olhar, aleluia, para aquilo que nós não tínhamos, nós temos algo que Deus nos proporcionou, que está nascendo dentro de mim, aquele amor que não sentia mais por você. Começamos, aleluia, a vivenciar a presença de Deus, porque a presença de Deus, irmãos, e na minha, na tua vida, ela começa a nos cada dia mais, aumentar o amor um pelo outro, aleluia, meu amor pela minha esposa e minha esposa por mim, porque a presença de Deus ela faz isso. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que o ele não está feliz, aleluia, porque o seu psicologicamente ele estava sendo ativado, irmãos. Ele estava conseguindo ver algo que ele não conseguia enxergar, porque a luta, a dificuldade, aleluia, muitas vezes não deixa você ver a maneira de Deus trabalhar. Você não consegue enxergar o sobrenatural de Deus diante da luta e dificuldade que muitas vezes você passa. Mas a presença de Deus não muda isso. Louvado seja Deus. Passaram alguns dias, 25 dias, aleluia, Obed-Edom ele vai para a roça, e algo acontece ali, tremendamente que mudou totalmente a sua maneira de pensar. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele sai de manhã, vai até o teu campo, e ele volta, irmãos, à tarde já, irmãos, com fruta, aleluia. Ele já volta à tarde com fruta, aleluia, daquilo que ele não conseguia ter, daquilo que ele não conseguia produzir, porque a arca da presença de Deus estava abençoando a vida dele tremendamente, que ele estava tão feliz, mas tão feliz, aleluia, que ele conseguia ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. E quando a oportunidade que ele dava, ele não valorizava a arca que estava na casa dele. E quem não valoriza só perde, irmão, só perde. Eu não soube valorizar essa oportunidade que ele teve, louvado no Senhor, que ele não era digno até essa oportunidade. Passaram nós, irmãos, um mês e 15 dias para nós acreditarmos. A Bíblia diz que, aleluia, que algo começou a acontecer no meio dos seus animais. Começou a procriar, aleluia. Tudo aquilo que ele tinha começou a produzir. E a alegria dele era tanta, mas irmãos, louvado ele sentia tão alegria de estar diante daquela arca, que muitas vezes eu e você não sente mais. Que muitas vezes você não sente mais nem o desejo de ir para o culto. Que muitas vezes quando eu não senti mais nem o teu desejo, aleluia, de vir para a casa do Senhor. Aleluia. A presença de Deus contagiou o coração daquela família de tal forma, meus irmãos, que eles não queriam sair mais de perto dessa arca, porque grande era a alegria deles de poder estar perto da arca do Senhor. Ao passo que nós, muitas vezes, irmãos, como dizem nós somos ingratos, aleluia, mal vemos culto, como obrigação, como dever. Não faça isso. Vem para adorar o Senhor, vem para louvar Deus, vem para agradecer a Deus por que Ele veio para fazer na tua vida. Eu não posso fazer aquele novo que você está querendo, mas Deus Ele pode fazer muito mais do que você pensa, imagina. A Bíblia vai dizer que a alegria é tão contagiante, irmãos, aleluia, que eles não queriam mais sair da presença do Senhor, porque tudo quanto eles tinham estava produzindo, e não havia necessidade mais para o campo, porque a presença de Deus na vida do homem, ele muda totalmente a sua maneira de pensar e de agir. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que estavam tão felizes, mas tão felizes que eles se esqueceram desse tempo determinado. Quantos meses eu disse? 3 meses. Era o tempo designado para ficar lá. Era o tempo que Davi deu ao texto para ele, 3 meses suficiente para que essa arca fique na tua casa. Foi os 3 meses suficientes para impactar a vida de Obed-Edom. E toda a família, igreja. Aleluia. Deu 2 meses e 20 dias, irmãos. Obed-Edom levanta pela manhã e vê a tua esposa triste. Já não está mais alegre.
como estava antes. Mas por que, pregador? Porque ela sabia que estava faltando só 10 dias para a Sara sair da casa dela. Faltava só 10 dias, aleluia, para que aquela alegria, para aquele amor, para aquela coisa incondicional que estava dentro dela ia embora. Ela ia perder aquilo ali. Louvado seja o Senhor. Faltava 9 dias, irmãos, para essa arca, aleluia, embora. A Bíblia vai dizendo, louvado seja o Senhor, que então que ele ajudou a tua família, fica diante desta arca e começa a bater uma preocupação. Começa a fazer uma análise bíblica de tudo esses meses agora estava ali, de quanto o Senhor tinha abençoado a tua casa, tinha mudado a tua casa. Louvado seja o Senhor. Aquela mulher que estava desanimada, não queria nem mais limpar a sua casa, nem mesmo cuidar, aleluia, quem sabe da casa como deve ser cuidado. E hoje aquela casa linda, maravilhosa, porque a presença de Deus ela faz isso na vida do homem, na vida da mulher. Glória a Deus, aleluia. É animado fazer algo para o Senhor. Aleluia, sendo prazer, está ali lavando a louça. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Está lavando a louça e sentindo a presença do Senhor. Está lavando a roupa, sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Está cuidando dos filhos, sentindo a presença do Senhor. Está passando o roupa do esposo, está sentindo a presença do Senhor. Porque a área do Senhor, que segura a presença do Senhor, é contagiante, irmão. Aleluia. E quando vai passando 2 meses e 25 dias, falta 5 dias. Alberto então pega a tua esposa e tem um diálogo muito sério no lado do Senhor. O que faremos nós sem esta arca da nossa casa? Meu Deus. O que faremos nós sem esta arca na nossa casa? Aleluia. Pensa com você, aleluia, nesse momento. O que seria Deus, aleluia, você sem Deus na tua casa? O que seria, aleluia, nesta noite, uma reflexão para você entender aquilo que eu quero passar para você nesta noite. O que seria de você sem a presença de Deus na tua casa? O que seria, aleluia, de Deus, sem a presença de Deus na tua família? O que seria de nós? Nada, irmãos. Por isso que, aleluia, Roberto Edor e tua esposa sentaram perguntando o que seria de nós quando esta arca sair da nossa casa. Está explicando, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que será de nós sem a presença de Deus na nossa vida? Aleluia. O que seria de mim se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida? O que seria de você, igreja, se não fosse a presença de Deus na tua casa, no meio da tua família? Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizendo que o vendedor está no campo. Glória a Deus. Na vez dessa tua esposa triste e abatida, eles já perceberam que algo tinha acontecido. Porque o esposo conhece a esposa conhece o esposo, louvado seja Deus. E dessa, aleluia, até a lavoura, a tua esposa desce, Davi está lá, para levar a arca. Glória a Deus. Você imagina comigo, irmãos, se o rei descesse nesse dia de hoje e vem tomar arca. Você imagina comigo se no dia de hoje, Davi, representando o rei Jesus Cristo, vir tomar aquilo que tem de você. Imagina. Glória a Deus. Quero que você entenda, irmão. Servir a Deus é tão maravilhoso. E valorizar o que tem de você é muito mais ainda. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Davi está lá, aleluia, com todo o seu comitiva para levar a arca. Então a Bíblia diz que ele sobe, juntamente com a esposa. Glória a Deus. Meu Deus, glória. Aleluia. E quando mesmo a arca está ali, Davi vai pegar, ele toma uma decisão. Uma decisão que muitas vezes para mim e para você é difícil. Mas para quem tem a arca de Deus não é. Glória a Deus. Pastor Leonardo, ele chama a tua esposa e disse, no particular, ele disse, esta arca nos proporcionou 3 meses de alegria. Dela nós vamos largar mais. Esqueceu os seus bens, esqueceu a tua casa, esqueceu tudo quanto Deus tinha, aleluia. E disse, seguiremos essa arca. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizendo, amados irmãos, que tomou essa decisão importante da tua vida, em servir, em seguir esta arca, que é a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sem tomar a decisão da tua vida, sem tomar o rumo de direção certa, a qual você deve seguir. Sai daqui nesta noite convicto, aleluia, que a presença de Deus é suma importância para a tua sobrevivência nos dias de hoje, porque senão você não vai até o fim.
Sem a presença de Deus, você não consegue sair nem dessa porta para fora, muito mais chegar até o fim. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Obed-Edom, ele toma essa decisão também com a família, de seguir esta arca. Louvado seja o Senhor. Esta arca, irmãos, da Bíblia de Obed-Edom, foi tão importante, mas tão importante, que ele não queria sair mais de perto dela. Se você for ler aos capítulos adiante, você vai perceber que esta arca trouxe na Bíblia de Obed-Edom um desejo indiscutível. Um desejo que muitas vezes o adversário já tomou no teu coração. O desejo de estar na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. O desejo que alguns não tem mais de estar na presença de Deus. Louvando a Deus como louvava. Orando a Deus como orava. Buscando a Deus como buscava. Não tem mais desejo. O meu adversário muitas vezes está arrebatando de você. Mas Obed-Edom ele foi diferente. Ele soube valorizar a oportunidade que ele teve. Ele soube valorizar aquele momento difícil que ele estava passando. Porque quem conhece o coração do homem é só Deus, irmão. Aleluia. Obed-Edom teve essa oportunidade. Nesses 3 meses foi um tempo suficiente para ele conhecer realmente quem era Deus. Aleluia. Infelizmente, eu quero dizer para você, muitos de nós estamos na casa do Senhor e não conhecem o poder de Deus, que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Estamos na presença do Senhor, aleluia, mas também não pensamos o suficiente quanto Ele é poderoso para nos abençoar. Então, nesses 3 meses que Ele teve a oportunidade, Ele soube valorizar aquilo que muitas vezes eu e você valorizamos há 20 anos atrás, que é a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz então que Davi concorda com Obed-Edom, juntamente com sua família. E no capítulo 15, versículo de número 21, a Bíblia diz que ele queria ficar tão perto dessa arca, mas tão perto, que eu creio que foi o próprio Davi que ensinou a tocar harpa. Ele quer tocar harpa. Eu quero ficar perto da presença do Senhor. Eu quero ficar perto dessa arca. E a Bíblia diz que ele corta o coração de tocar a harpa no vaso do Senhor. Meu Deus, irmãos. Se você fazer uma análise nesta noite, muitas vezes, meus irmãos, nem o hino mais temos que tocar na nossa casa. Perdemos o desejo. Perdemos, aleluia, a vontade, perdemos a perspectiva de vida. O adversário está cegando o nosso foco, que é Jerusalém, como o nosso irmão disse nessa noite. Deus, irmãos, nesta noite, Ele quer que você valorize a presença de Deus na vida sua, através do Espírito Santo. Deus, nos dias de hoje, Ele quer que eu e você, para que possamos chegar até o fim, a presença de Deus tem que estar na minha vida, senão eu não conseguir chegar até o fim, irmãos. E para chegar até o fim é necessário renúncia. Para chegar até o fim é necessário que eu e você tenha um compromisso com Deus no baixo do Senhor. Alguém vai dizendo que ele se tornou, aleluia, um artista da arca do Senhor. Ele se tornou, aleluia, algo importante, que a presença de Deus na vida dele foi tão real, tão verdadeira, aleluia, que ele não sentia mais prazer pelas coisas do mundo. Ele não sentia mais o prazer ali, quando viu o pegodinho, se queria dançar. Aí quando viu a moça bonita, ele não sentia mais nada disso. Porque a presença de Deus, irmão, ela muda nossos olhos, ela muda nossa maneira de pensar, ela muda nossa maneira de agir. O nosso compromisso é com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele estava preocupado com casa boa, ele estava preocupado com um terno bonito, sapato brilhoso, ele estava preocupado com isso. Ele queria mais a presença de Deus, aleluia! Se não tiver a presença de Deus, nada disso adianta. Se não tiver a presença de Deus na nossa vida, de nada adiantaria se a presença de Deus estivesse aqui nessa noite no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obed-Edom, meus irmãos, ele não parou por aí. Ele estava longe, estava distante de 20 metros da arca. Aqui ali na porta, ele tem arca só de noite. Ele não se contentou com isso, pastor Leonardo. Aleluia, que ele fica mais perto ainda. Quanto mais perto é melhor, irmãos. Quanto mais perto de Deus é melhor. Quanto mais perto é melhor. Louvado do Senhor. Não vamos ficar dispersos, não. Vamos ficar perto da arca, a presença do Senhor, que dera, aleluia, sobre a nossa vida eterna. No versículo 24 a Bíblia diz, irmão, amados irmãos, então que as pessoas que estavam ali fizeram a reunião para. Quem queria ali? Quem estava lá, igreja? Quem estava lá? Obed-Edom, irmãos, aleluia. Ele não era bobo nem nada. Ele sabia que quanto mais perto da arca era melhor. Louvado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo 24, aleluia, que tocaram trombetas perante a arca do Senhor. E Obed-Edom era o quê? Porteiro.
mais perto, né? Está mais perto da arca, louvado do Senhor. A Bíblia diz que Obed-edom então se tornou. Que igreja? Acompanhe o raciocínio de linha, irmãos. Quero que você entenda essa noite. Quero que você valorize, aleluia, essa presença de Deus na tua vida. Ele, aleluia, estava longe, ele era arpista. Depois ele passou a ser porteiro, mais perto ainda. Louvado seja o Senhor. E hoje em dia, irmãos, meu Deus. Glória a Deus. Muitos não querem ser mais porteiro, né, irmãos? Glória a Deus. Acho que porteiro é simplesmente um cargo repetitivo. Não, irmãos. Aleluia. Quem tem a presença de Deus sabe quanto é importante estar ali a porta louvando a Deus. Louvando ao Senhor. Porque a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está lá. A presença de Deus está aqui sendo exaltada. A presença de Deus está aqui ligando as palavras da igreja. Nós podemos sentir a presença de Deus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizendo, amados irmãos, no capítulo 16. Aleluia. Que a Bíblia, ele não ficou só contente de ser porteiro, irmão. Glória a Deus. Ele não ficou só contente de ser porteiro, não queria ficar na porta, eu quero sentar na tribuna. A porta para mim é só de passagem. Eu quero sentar na tribuna, pastor lá. Louvado seja o Senhor. Ele não se contentou ali, irmãos. Aleluia. A Bíblia vai dizendo que ele se esforçou. E quem se esforça, irmão, tem o seu guardão merecido. A Bíblia vai dizer, vai da maneira, esforçar, não desprezo a vossa mão, que está tem uma grande obra, tem uma grande recompensa no seu trabalho. Eu peguei no versículo 16, que em capítulo número 5, nós podemos ver, aleluia, que Asaf, então, ele era o chefe, louvado do Senhor. E perguntou aqui, e olhou, observou com seus olhos e disse, é ele, nem calcei. Quem era a igreja? Obed-edom, aleluia! Por que Obed-edom, irmãos? Porque se esforçou, aleluia, aleluia, a presença de Deus era tão real na vida dele, que ele quanto mais perto era melhor. A Bíblia vai dizendo que ele ficou ali, aleluia, né, como um dos líderes ali. E a Bíblia vai dizendo, mas não, que ela sai um dia e chega e vai nomear, aleluia, ele vai nomear 68 pessoas, sendo líder de 68 pessoas. E quem é esse homem, igreja? Obed-edom, aleluia! Só podia ser Obed-edom, porque quanto mais perto é melhor, igreja. Quanto mais perto é melhor. Aleluia. E quanto mais perto é melhor. Obed-edom se esforçou, porque sabia, irmãos, que a presença de Deus trazia alegria, que a presença de Deus traz abundância, que a presença de Deus traz amor, que a presença de Deus traz carinho, que a presença de Deus traz renúncia, que a presença de Deus reanima, que a presença de Deus fortalece, que a presença de Deus faz coisas tremendas lá para cá, lá para cá. Que é dessa maneira, irmão. Eu entendo o Obed-edom como um não convertido. Aleluia. E quer fazer tudo. Quer trabalhar em tudo. Porque ele sabe, irmão, que somente o Senhor que poderia conhecer e tirar de onde ele tirou. Só valorize a presença de Deus. Aleluia. Quem sabe de onde veio. Quem sabe do crime, da prostituição, das drogas. Quem sabe da cachaça. É dessa maneira que Deus faz. E o Obed-edom valorizou desta maneira. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz então que, aleluia, que Asaf e seus irmãos, para estar diante do Senhor, nomeia Obed-edom como chefe, aleluia, de 68 pessoas, para estar liderando e cuidando da arca do Senhor. Cuidar da arca do Senhor não é somente olhar, cuidar da arca do Senhor é zelar. Cuidar da arca do Senhor, aleluia, é regar. Cuidar da arca do Senhor, aleluia, é encher do azeite. Aleluia, cuidar da arca do Senhor, aleluia, observar, aleluia, se está sujo, se está empoeirado, de que maneira está torta, não está, tem que arrumar. Louvado seja o Senhor. E o Obed não conseguiu observar esses detalhes que muitas outras pessoas não conseguiam, aleluia, observar, porque só valoriza aquele que tem a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizendo, meus irmãos, o capítulo para nós ir adiante, o capítulo 25, aleluia, do mesmo de Crônicas, aleluia. Preste atenção, irmão, a presença de Deus, ela enriquece você, não financeiramente, ela enriquece você espiritualmente.
E a Bíblia está dizendo aí no capítulo 26, e o versículo 15, e Obed-edom adoçou, e a seus filhos a casa da tesouraria. Você imagina, irmão, que não era nada, que não passava de, aleluia, de uma pessoa que estava esquecida aos olhos dos homens. Quem é essa pessoa, aleluia, que as pessoas passavam e levavam a cabeça? Eu quero que você entenda nessa noite, irmão, que você não era nada para a sociedade, que você não era nada para este mundo, que você não era nada passado, quem sabe, de um pinguço, quem sabe de um drogado, quem sabe até mesmo de uma meretriz, quem sabe passar por valia nada, ao bate no Senhor. E hoje está aqui, irmão, sendo, aleluia, vestido por essa presença de Deus. Aleluia, eu falo o Senhor no Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite, muitos têm rejeitado ali da sua família, muitos não têm compreendido você, mas você está na presença dele, e na presença dele você vai receber vitória, vai entrar no céu, vai entrar no final, e o reino do céu louvado seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizendo, meus irmãos, glória a Deus, que Davi então, juntamente com toda a sua comissão, nomeou ele como chefe da tesouraria real. Você imagina, irmãos, mais de 3 milhões de dólares valia o reinado. Você imagina que confiança aquele que valoriza a presença de Deus. Por isso que Salmo diz 125, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! E Obed-edom, ele conseguiu observar essas qualidades que a arca proporcionava para ele. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus colocou você, irmão, num lugar de honra. Por mais que você, quem sabe, valoriza aquilo que está dentro de você, Deus que construiu você, colocou você num lugar de honra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Valoriza aquilo que está dentro de você, que é a presença de Deus através do Espírito Santo. Aleluia! Então, Obed-edom, ele valorizou esta presença. E quando ele valorizou esta presença, Deus deu para ele muitas bênçãos e de vitória. Quero que você saiba de uma coisa esta noite. Aleluia. Ou você é tempo de Deus ou é tempo de Belial. Aleluia. Mas eu creio que nesta noite você é tempo de Deus Altíssimo, onde vai morada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Nós concluímos, aleluia, nossa mensagem. Aleluia. Eu não quero estender muito, irmão. Eu quero nesta noite sentir essa presença. Aleluia. Os irmãos vão estar louvando. Vamos dar lugar para Deus aqui, irmão. Aleluia. Porque a presença de Deus, irmão, ela é real, ela é forte na nossa vida. Aleluia. Ele diz Apocalipse, capítulo 2, para a gente finalizar. Aleluia. Vamos ter essas cadeiras aqui, irmão. Joga lá para o fundo. E vamos dar lugar para Deus nesse lugar, nesse momento de espera, lugar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, para a gente concluir a nossa mensagem. E ao que obedecer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A quem vencer, aleluia, darei poder sobre as nações. E onde estão os vencedores aqui? Eu não sou o primeiro. Pastor aqui é o segundo. Pastor não é o terceiro. Onde está o quarto? Onde está o quinto? Onde está o sexto? Onde está a igreja? Onde está o vencedor? Aleluia, está o vencedor. Aleluia. Está aqui uma igreja. Eu tenho intencionamento por Deus. Aleluia. Valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza essa oportunidade que Deus te deu. Porque senão você não vai chegar até o fim. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nosso Senhor vai cantar aqui. Na ela vai cantar também. Louvado seja o Senhor. Gostaria que a igreja colocasse em pé. Eu quero, nesta noite, irmão, agradecer a Deus como Obed-edom, aleluia, por esta oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer um monte de mistério aqui. Pastor Reginaldo, ele cantou o hino, nós saímos 4 horas na estrada, irmão. Eu e o pastor Elcio, ele saiu de Campinas aqui para cantar e ele cantou o hino. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Na parede de fogo. Nós saímos 4 horas, irmãos. Não é fácil. Tendo um carro 4 horas e nós cantando. Mas Deus deu vitória, irmão. Aleluia. Mas Deus usou, irmão, aqui, irmãos, grandemente para cantar esse louvor.
Aleluia. Quando nós chamamos, aleluia. Louva a Deus, irmão. Dá um lugar para Deus. Agradece a Deus por aquilo que o Senhor tem te dado. Agradece a Deus por essa oportunidade de vida. O Espírito que Deus te deu nesta noite. Você está na presença dele, mesmo fraco, mesmo com dificuldade, mesmo com as lutas, mesmo com tanta dificuldade, você que está na presença dele. Valorize esta noite a sua presença que o Senhor te concedeu para você nesta noite. Aleluia. Olha para o Espírito Santo nessa noite. Você não teve dom que não vendeu a sua. Você é aquele que está aqui para adorar ao Senhor. Olha para o Espírito Santo, você não tem dificuldade. Você não tem Jesus. Você está aqui para adorar ao Senhor. Alamento e caracachueva. E a dor. A mão para o teu irmão nessa noite. E vai dar lugar para o Espírito Santo. O que você precisa? Ninguém esteve.
estava orando, você canta, continuando, aleluia, começou a passar o teto da igreja. Eu creio que o Senhor vai curar agora. Eu quero que neste lugar dos homens, como a festa é para Jesus, e os homens estão ali, aleluia, os adolescentes, juntamente com os jovens, com a juventude. Eu quero que você coloque a tua mão, aonde houver a dor, aonde houver a enfermidade. Nós obreiros aqui vamos interceder agora aí, e eu tenho certeza que quando este louvor terminar, tu vai bater na mão, vai dizer, cadê você? Cadê você? E lá em cima Jesus vai dizer, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei.
Aleluia. Deixe por algum segundo. Fala com Deus. Diga para ele, Pai, eu entendi a sua mensagem. Eu não era ninguém. Eu estava distante. Pai, eu não era ninguém. Eu estava distante mesmo. Você estava longe da presença dele. Se você me deu uma mensagem nessa noite, você estava longe da casa do Senhor. Deus permitiu uma situação para que ele fosse perto de você. Para quê, pastor? Para mudar a tua casa. Para mudar a sua vida. Hoje você está aqui, bonito, cheiroso. Quantos que já cantaram, já oraram, já pregaram? E hoje chega para a arca, tem Deus. Meu Deus! Oh, Espírito! Meu Deus! Eita, nova suia, dará! Que não te andou que de paz, filho dará! Alma, sobrecanta, alma, suia, dará! Sai daqui hoje com a tua vitória na tua vida. Daqui hoje, nesta noite, com a tua vitória na tua vida. Amém. Aleluia, meu Deus. Amém, igreja. Amém, igreja. Amém. Graças a Deus, irmão, por essa oportunidade.